Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento já começa a acompanhar conosco para não perder nada esta nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas para abrirmos bem a semana com otimismo, com gana, com garra, com fé, é o que queremos para todos, com certeza. Muito obrigado a você que prestigia sempre esse que é o primeiro informativo do dia aqui pela nossa TV Poços. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais. Ainda saliento dos nossos horários alternativos dessa edição, você poderá revê-la às 15 horas, também às 23 horas e 30 minutos e já no começo desta tarde esse programa também chega ao nosso aplicativo, que é o TV Poços Play. Se você ainda não baixou, faça isso, porque é um conforto de você poder rever toda a programação da TV Poços aí no seu celular. Espero que o seu final de semana tenha sido muito bom, apesar de muita chuva, não é? Tivemos aí bastante água nesse final de semana. O dia hoje começa meio nubladinho de novo, aquela garoa fininha, alta nebulosidade no alto da Serra de São Domingos. Aliás, os últimos dias têm sido com essa imagem. Acredite, não é uma imagem repetida. A nossa câmera é aberta lá de maneira inédita todas as manhãs, mas o que ela tem nos mostrado lá do alto da Serra de São Domingos é esta imagem aí, ainda que pareça uma imagem repetida. E aqui, corroborando, né, com o que eu disse acerca das condições climáticas, a nossa câmera em frente à sede da TV Poços, realmente mostrando esse dia mais acinzentado. Hoje, como de costume, nós não temos a circulação dos nossos jornais diários, consequentemente, não temos as capas e nem as matérias destacando para você os assuntos de cada informativo. Mas temos aí a boa nova da primeira vitória da Associação Atlética Caldense, acontecida ontem. Ufa, aleluia. Aí os gols, o primeiro gol de pênalti, aliás, os 3 gols de pênalti, um fato inusitado, né? A Caldense começou perdendo o jogo, empata nesse pênalti cobrado pelo Felipe Baiano, cobrou bem por sinal, não é? E ele fez o outro também. O atacante ali, o Lohan, sofre a penalidade, o próprio Felipe Baiano cobra e vira o jogo para a Caldense. Fato raro, né? Uma partida definida exclusivamente nos pênaltis. 3 pênaltis. Realmente, a gente queria que a primeira vitória da Associação Atlética Caldense acontecesse, mas não imaginávamos que ela aconteceria desta forma. Na cobrança de 2 pênaltis, ela virou o jogo e isso deu um alento muito grande a todo o elenco, que ontem assistiu à estreia da nova comissão técnica, né, com o Mauro Fernandes no comando, e realmente foi uma estreia com o pé direito. Está aí, portanto, os gols da partida. Estamos revendo aí o primeiro gol de empate ainda no primeiro tempo. Não foi um primeiro tempo, a Caldense voltou bem melhor para o segundo tempo e nesse lance o time vira o jogo. Emocionante. Tomara que essa fase nova aí chegue com novo astral e tudo. Pode cortar para mim, por favor? E vamos nós seguindo, não é, com a programação do nosso Jornal do Sul de Minas. Hoje vamos falar de empreendedorismo, de aceleração de negócios, de acreditar nas oportunidades que se apresentam empresarialmente falando. E por isso está conosco aqui ele que é o CEO da House. Quero conversar agora e saudar agora o Eric Schultz, que gentilmente atende ao nosso chamamento e está aqui ao vivo conosco. Eric, seja bem-vindo, viu? Opa, muito bom dia, Pedro. Bom dia. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando.
É realmente sempre uma oportunidade muito bacana falar sobre empreendedorismo, falar sobre os negócios e sobre essas mudanças que estão acontecendo, né, nesse cenário todo, né, um mercado que muda sempre e que está sempre em discussão, acho que é uma coisa fundamental. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Daqui a pouco vou fazer um clima de suspense aqui, daqui a pouco vou anunciar o nosso co-apresentador, não é, o nosso convidado de hoje, o Eric. É claro que nós vamos adentrar também para que você nos detalhe um evento que acontece amanhã, dia 19, mas antes eu quero saber até que ponto a chegada de um novo comando, de uma nova gestão política e administrativa para o Brasil influencia no ânimo, no olhar otimista do empresário como um todo. Esse é um tema interessante de ser citado, porque a gente já tem melhoras na economia, né? A gente passou por um período de grande baixa na economia, né? Realmente um período de crise muito acentuado, só que passados os tempos, né? Historicamente, quando a gente vê as três principais mudanças que a gente teve, foram mudanças políticas e mudanças econômicas também, nesses três períodos, logo após grandes mudanças, a gente teve um crescimento grande do país, né, beirando aí 5,5%. As expectativas para esse ano são expectativas muito boas, né, a gente tem uma expectativa de crescimento que os mais conservadores, digamos assim, colocam com pelo menos 3,5% de crescimento no ano, e quando a gente fala de um cenário mais otimista ainda, a gente sabe que pode chegar em 5, 7% de crescimento no ano, né? E a gente já tem sinais como a baixa do dólar e a movimentação da economia já tem voltado a acontecer. Pois é, mas eu fico aqui pensando se todo esse alavancar de números aí, positivamente falando, não é momentâneo por conta justamente da chegada da nova equipe. Se a tendência disso não é arrefecer um pouco, é tranquilizar um pouco e voltar aos patamares com os quais a gente já estava habituado. Esse é realmente um ponto que nós temos que ter atenção, né? Se a gente conseguir manter, né, foi dado o start, a gente já tem algumas mudanças em andamento. É difícil. A manutenção agora que é difícil. E aí o que eu acho que é importante é a gente colocar também o papel do cidadão, o papel do empreendedor, o papel de quem movimenta a economia, né? Então, todo empreendedor ele também tem um dever com o país de movimentar a economia e de fazer com que tudo isso aconteça, né? Então a gente tem algumas mudanças partindo do Estado, mas eu acredito que uma movimentação interna também, os ânimos dos empreendedores voltarem, né? Eu acho que isso é fundamental. Porque a gente precisa, como você próprio disse, ter muito cuidado com esse aspecto das pessoas se empolgarem demais, do empresariado se empolgar demais e a decepção chegar um pouco mais à frente. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente não tem que trabalhar só com o que o Estado nos dá, com esses fatores externos, né? Com esse paternalismo, né? Com certeza, o empreendedor tem que partir dele, né? Ele tem que estar trabalhando e criar uma empresa que seja à margem da crise. Sim. Para quando o país estiver em crescimento, como eu acredito que esse ano vai estar, a gente consiga aproveitar a maré boa junto com um bom trabalho e aí você tem um crescimento acima da média por conta dessa junção desses dois fatores. O Eric, você abraçou uma fatia empresarial de consultoria, de aceleração de negócios, de como investir, onde investir. Esse é o braço profissional que você abraçou. O empresariado, e eu pergunto isso porque eu acho até que é um segmento novo, não é? Uma forma de atuação nova. O empresariado já assimila bem esse tipo de trabalho, ele já é receptivo, por quê? Porque a gente ainda esbarra muito naquela situação, não, eu sei o que eu estou fazendo com a minha empresa é do meu pai, que foi do meu avô, que foi do meu bisavô, e sempre foi assim. Tem mudado isso? Tem mudado e mudou muito, né? Uma questão que eu acho interessante da gente citar é que os negócios, né, a lógica que era do empreendedorismo de 40, 50 anos atrás, que deu certo até há pouco tempo atrás, não dá certo mais, né? A gente vê grandes empresas, todas elas se portando como startups, grandes empresas que tinham o mercado inteiro nas mãos, quando a gente pode citar, por exemplo, a Blockbuster, foi substituída pela Netflix. Então é um mercado que não existe certeza. Existe sim um foco no consumidor final, em todos os benefícios
para esse consumidor final, mas é um mercado que ainda existe muitas incertezas e que a gente vê que a expansão de consciência do empresário está cada vez mais capacitado, está de olho nessas mudanças de mercado, acompanhar todas as tendências, é um fator crucial se ele quiser continuar se destacando e continuar vivo no mercado. Então, para fechar, eu vejo que muitas empresas que são consideradas tradicionais precisam se atualizar, porque tem várias pequenas empresas que surgiram muitas comendo por fora, né? Comendo por fora. Hoje no Brasil, 97% das empresas são micro, pequenas e médias, né? Então é um número muito grande, né? Então tem as grandes, sim, mas a grande maioria são micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, de forma ilustrada, né? São bocas pequenininhas, pequenas boquinhas, mas mordendo vorazmente o mesmo bolo. Mordendo vorazmente, exatamente. Hoje o que eu acho interessante é que todo mundo tem oportunidade dentro do mercado. Quem faz um bom trabalho, quem está dedicado, consegue criar uma empresa que tem um diferencial real, né? E eu acho que muitas vezes está ligado também ao sentimento que você traz, né? O que você entrega realmente de valor ao seu cliente. E quando você consegue entregar um valor real, você consegue se diferenciar. E aí o seu tamanho não vai ser uma coisa que vai ser tão relevante assim na tomada de decisão. Ok, eu acho que nós já fizemos um preâmbulo bem interessante da edição de hoje do nosso programa. Vamos a um breve intervalo, primeiro intervalo, e voltamos daqui um pouquinho. Continue com a gente. Muito bem, de volta com você ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços, no Jornal do Sul de Minas, recebendo hoje o Eric Schultz, que é o CEO da House, uma empresa de fomento, de ânimo, antes de tudo, né? Opa, com certeza. É mais ou menos essa a temática que você trabalha. Isso, fomenta o empreendedorismo e aceleração de negócios, né? São essas duas bases, né? O fomento ao empreendedorismo através da educação, né? E expansão de consciência, né? Trazendo referências novas, trazendo novos contextos para serem discutidos, e aceleração de negócios, que é a gente pegar na mão realmente e fazer toda a mudança junto com a empresa. Ok, peço a sua gentileza, a sua autorização para anunciar aqui o nosso querido amigo, co-apresentador da edição de hoje, debatedor desta edição, mais uma vez, sempre muito gentil conosco, nosso amigo advogado, doutor Elvio Bezerra. Bom dia, seja bem-vindo novamente, viu? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que acompanham o Jornal do Sul de Minas. E já vamos adentrar num assunto que está tão interessante, falar de empreendedorismo, negócio, economia, né? É o assunto da pauta, né? O assunto da pauta, começando segunda-feira com todo vapor. Sim. Claro, o Eric, que as pessoas, os empresários pequenos ou médios ou grandes que lhe procuram, querem soluções quase que imediatas. Quanto que nós temos de imediatismo na tua atividade? Essa é uma pergunta muito relevante, porque realmente a maior parte dos clientes que chegam para entrar em contato com a gente já querem um benefício em 15 dias. Né? O que a gente faz? Tem alguns benefícios, algumas mudanças que você consegue promover de imediato, né? Que são mudanças mais simples, mas quando você fala de uma mudança de modelo de negócios, que é a forma como a empresa vai trabalhar, que é realmente o que resolve o problema da empresa, aí nós precisamos embasar isso com dados e com estudos, né? Para isso a gente trabalha com muitas pesquisas, embasamento de dados, para conseguir dar uma solução que não seja no achismo, e sim uma solução que seja realmente pertinente para aquela empresa. E para fazer esses estudos aí a gente tem um tempo, mas em paralelo a gente já vai executando e vai fazendo algumas mudanças dentro das empresas. O que é muito importante, né, dentro desse cenário, né, que você sempre tem um olhar de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. No curto prazo seria o imediatismo, que precisa ser resolvido com urgência, mas nunca deixar o urgente tomar o lugar do importante. Essa eu acho que é uma questão relevante. Essa frase é muito interessante. O Eric, e para trabalhar o método da aceleração, ou melhor, para trabalhar a aceleração, você tem um método específico ou tem algumas frentes dentro dessa questão do médio, curto e longo prazo
que é a sua empresa, que você adota? Bacana. Nós atuamos hoje com o método Z, que é um método que eu desenvolvi, né, com base em todas essas mudanças que estão acontecendo no mercado, na minha experiência com o trabalho. E esse método é embasado justamente para a gente conseguir promover as mudanças simultaneamente, né, as de longo prazo com as de curto prazo. Então a gente vai plantando uma sementinha para já fazer a mudança no longo prazo, mas a gente já vai resolvendo as questões de curto prazo praticamente de imediato, né? Então a gente trabalha sempre um olho lá, né, e um olho aqui, tomando conta do importante, mas também não deixando o urgente de lado. Me diga uma coisa, a sua nova empresa, a House, está atrelada a uma outra plataforma já muito conceituada mundialmente falando, né? Isso, a gente tem uma parceria com a Startse, né? Hoje a House Powered by Startse. A Startse é a maior empresa do nosso segmento, né? Hoje eles contam com 2 sedes no Brasil, uma sede no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é o berço da inovação e da tecnologia, onde estão Google, HP, Facebook, acho que praticamente todas essas grandes empresas que a gente conhece estão lá, que estão inovando. Tem uma sede também em Xangai, na China, e realizam missões para o mundo inteiro para justamente expandir a consciência. Também trabalham com grandes empresas, tem mais de 10 mil startups cadastradas, mais de 500 mil acessos nos portais deles por mês, e nós estamos atrelados a eles para justamente conseguir promover essa mudança e trazer uma estrutura bacana para Poços de Caldas também, que a gente consiga atender Poços, consiga atender região, e a gente faz alguns trabalhos em São Paulo também. Uhum. Eu falei na abertura que nós entraríamos um pouco aí no campo do evento que acontece amanhã. E eu vou fazer isso já. Opa! Não é? O que nós vamos ter de evento promovido pela sua empresa? Bacana. Amanhã nós teremos a inauguração da House, né? A inauguração oficial do nosso espaço. Amanhã, dia 19, vai ser às 19h30. A gente vai transmitir todo esse evento ao vivo também, que a gente não conseguiu, como tinha que chamar, muita gente acabou optando por transmitir ao vivo. E vai ser um evento onde vai ter uma palestra sobre modelos de negócios inovadores, onde eu vou passar todas as tendências de mercado, como as empresas devem se adaptar, o que as empresas devem prestar atenção para esse ano de 2019, que é um ano de muita oportunidade, mas também é um ano que a gente tem que ficar preocupado com as pegadinhas, né? A gente viu muitas pegadinhas no mundo dos negócios, né? Passado nesses anos de crise. E também a gente vai trazer a presença do pessoal da Startse, uma presença mais do que especial, que também vão falar um pouco, e vamos lançar mais algumas coisas que eu não posso soltar ainda, que são surpresas, mas vai ser um evento bem bacana e que eu recomendo que acompanhem, porque vai ter uma dose de conhecimento bacana por lá. Onde que acontece esse evento? Sede, a sede aonde? O evento será na sede na rua Pernambuco, número 544, sala 1. É um espaço todo que altura mais ou menos ali? Perto do antigo SAMU, perto do Procon. Ah, tá, mais para cá. Procon. Tá. Bem no início. Tá? Então, é claro que você mais ou menos tem um nicho, né, de atuação, de pessoas que você gostaria que estivessem lá. Mas é um evento aberto, é convite antecipado, como é que vai funcionar? Infelizmente, nós tivemos que fechar o evento e limitar a quantidade de pessoas por conta questão do espaço, né? Nosso espaço é de aceleração. Uhum. A gente vai realizar alguns eventos lá, alguns eventos a gente vai realizar fora, mas nesse eu queria receber todo mundo em casa, né? Então a gente vai ficar limitado, mas vai transmitir tudo isso ao vivo no Facebook e também no nosso site, house7.com. E aí eu fico curioso aqui, já que eu não vou poder ir, se existe uma temática específica para a palestra de amanhã, será que eu posso chamar de uma palestra? Existe sim. A temática é modelos de negócios inovadores. Né? Realmente, como a gente vai promover essa mudança, se atentando a todas as mudanças que são as startups no mercado hoje. Essa questão de startup, eu acho interessante a gente entrar nesse ponto, porque as pessoas consideram startups como empresas de aplicativo, né? Sobre todas as não somente, né? Não, startups são empresas que ainda não encontraram o modelo de negócios delas, são empresas que ainda se consideram em processo de aprendizado. Uhum. E tem até um livro muito interessante, chama O Estilo de Startup, do Eric Rice, que ele fala basicamente sobre isso, né? Que todas as empresas devem ser consideradas startups.
Porque você está no mercado que não, você tem as startups, você tem o mercado tradicional, você tem as pequenas, as grandes, as médias empresas, todo mundo está no mesmo mercado. Se as startups têm um modelo de atuação, um modelo de negócios, uma forma de pensar e ver um mundo diferente, por que não começar a agir como startup, independente do tamanho da sua empresa? E todas as empresas que crescem exponencialmente hoje no Brasil, elas agem como startups. E para agir como uma startup, Eric, quais são os requisitos essenciais? Bacana. Primeiramente, ter um modelo flexível, né? Um modelo que possa fazer com que você mude, né? E se adapte de acordo com as mudanças do mercado e com o que o seu cliente precisa. Pegando o gancho do cliente, uma startup ela deve ter o olhar focado 100% no cliente. Quais são os problemas do meu cliente? O meu cliente, eu falo que o cliente não precisa pensar em nada, a empresa tem que pensar em tudo. Quando a gente joga no Google, por exemplo, dentro daquela barrinha branca, uma barrinha pequena, branca, a gente escreve lá e a gente não está se importando, digamos assim, com como eles fazem para trazer essa resposta para você. Simplesmente eles se viram com isso, você quer ter a resposta ali, sem pagar nada. Né? Então as empresas elas têm que se pensar dessa forma. Como que eu dou melhor atendimento, como que eu faço realmente o foco no meu cliente? E mais um ponto que eu acho fundamental para as startups, trabalhar com time e com pessoas boas, pessoas com potencial, pessoas que possam mudar e fazer com que essa mudança realmente aconteça. Pois é, mas como que se detecta esse grupo de pessoas? Que é um caso também que é muito difícil, né? De repente o que é bom para mim não é para você, não é? É uma coisa meio subjetiva isso. Quem é bom? Quem é bom? Primeiro tem que identificar qual que é o perfil de empresa que você tem. Eu falo que tem empresa que é baseada em processos, né, que a gente vê nitidamente é o caso do McDonald's, por exemplo, que depende pouco de pessoas e o processo ali em 30 segundos o hambúrguer sai, digamos assim. E você tem empresa dependente de pessoas realmente, né, que é o exemplo do Google, que são grupos que se auto-organizam, que têm poucos processos, né, eles têm muita autonomia para trabalhar, mas são pessoas geniais, pessoas bem capacitadas que conseguem promover a mudança e se auto-organizarem. Então, primeiro essa decisão. Entendeu que a sua empresa é focada em pessoas, aí é a hora de escolher as pessoas certas. E para escolher as pessoas certas, muitas vezes elas não são motivadas única e exclusivamente por dinheiro. Você tem que ter um propósito, você tem que ter algo que mova, que faça as pessoas saírem de casa, acordarem mais cedo para ir trabalhar, mas que seja um objetivo maior. Não seja único naquele momento. Você tem que dar perspectiva para essas pessoas crescerem. Eu percebo, Eric, e você com certeza muito mais que eu, porque você está embrenhado nesse meio, que os conceitos até visuais estão mudando nas empresas. Hoje é absolutamente normal as pessoas estarem na sede da empresa, uma empresa sólida, consolidada, de bermuda, de chinelo, e ainda assim eu vejo que alguns outros segmentos são mais resistentes a essas mudanças, caso do meu amigo Dr. Elvio. Os advogados ainda estão na indumentária que nós conhecemos ao longo de uma vida. Isso também está mudando, esse formato visual das coisas. Essa mudança já está acontecendo, né? A gente vê que todas as empresas trabalham, a gente pode citar Yellow, Nubank, Google, Facebook, acho que praticamente todas. Só uma observação, você citou a Nubank. A Nubank recebeu recentemente o título de unicórnio, startup unicórnio. Tem como se explicar também até um pouco o que seria isso? Unicórnios são empresas avaliadas em mais de 1 bilhão. Né? E no Brasil, por exemplo, no ano passado a gente já teve 5 empresas brasileiras que foram avaliadas em mais de 1 o que é muito bom. Bilhão. O que é muito bom e o que não acontecia antes. São empresas extremamente novas, que nasceram praticamente ontem, para a gente falar no linguajar, e elas já estão atingindo esses patamares. Por quê? Essas empresas elas já nascem pensando global. Elas não pensam em atingir uma região, atingir um estado, atingir um país. Elas pensam em atingir o mundo. Então, para isso, o desafio que elas enfrentam já é muito maior desde o começo, o que faz elas se diferenciarem muito no mercado. A Nubank, o que é interessante, voltando um pouco àquele assunto que a gente começou, dos mercados tradicionais e da mudança, a gente tinha até pouco tempo atrás inúmeras agências bancárias em todas as cidades que despendiam um valor muito grande financeiro, sendo que as pessoas não gostavam de pegar fila, não gostavam de estar por lá, era um movimento desnecessário, digamos assim.
Quando a Nubank surgiu, como outras, né, hoje a área de fintechs, que são startups relacionadas à parte financeira, é a área que mais cresce no mundo. Né? O Banco Inter, né? Muitas, né? O Grupo Inter, por exemplo. E o que a gente vê? Ela quebrou um modelo tradicional com agências, com muitas pessoas, simplesmente no aplicativo, que é onde a pessoa consegue pagar a conta, ela mesma sabe se ela vai ser aprovada ou não. Colocou o CPF e o e-mail ali, já sabe se ela vai ser aprovada, se ela vai receber um cartão ou não vai. Olha como isso barateia. E quando barateia, uma empresa barateia a operação dela, consequentemente é uma vantagem para todos que estão. Para todo mundo. Então, concordo plenamente. E ainda sou da época, vocês não, vocês são bem mais jovens, mas que quando a pessoa dizia assim, eu sou o gerente do banco tal, aquilo era de uma pompa, não é? Era um degrau ali do glamour. Né? Eu sou o gerente do banco fulano de tal. Sim. Hoje, meu amigo, não é? As pessoas sequer sabem se tem gerente na agência bancária. Sabe que tem, mas sequer conhece. O gerente As virtual, pessoas, né? Exatamente. Não é? O que eu acho muito bom, essa agilidade é muito boa. Nós temos mais um intervalo bem rapidinho e vamos voltar com o Eric Schultz, que é o CEO da House. É bem rápido. Já retornamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Postos com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, quando estamos com o Eric Schultz, que é o CEO da House, que vai ter o seu, já que estamos falando em startups, aí vai ter o seu start amanhã, não é? Rua Pernambuco, 544 Sala 1. 544 Sala 1. E na verdade, para o evento que chega amanhã, paralelamente à inauguração propriamente dito, essa palestra, mas que o Eric não está aqui para fazer um convite, né? Porque o acesso à palestra já está todo ele tomado. A não ser na rede social, né? Você pode Sim, assistir vai em tempo poder assistir real. pela rede social, o que é muito bacana. E a gente fica pensando aqui, Eric, na sua iniciativa de criar a House, que na verdade escreve How Z, não é? Essa é a escrita numa brincadeira aí com a própria palavra house. Nessa sua iniciativa eu fico pensando uma coisa, como trabalhar com esse segmento no interior? Porque nós temos uma maneira talvez até pejorativa de encarar o interior. Mas no interior as coisas não acontecem, isso aí é para a capital, é para a cidade grande. Como é que é trabalhar o interior? O interior nosso aqui, né? Uma cidade mediana. Eu sou de São Paulo, sim, né? Pois mas me considero um Poços Caldense também, por grande parte da minha vida. Você fez uma bela escolha, viu, Eric? Eu amo essa cidade e eu acredito que nós temos que se orgulhar da cidade, da onde a gente consegue crescer, consegue ter oportunidades e ao invés o nosso papel é realmente pegar a cidade e colocar ela em outro patamar, né? Exatamente. Mostrar para quem está em um grande centro, alguma coisa, onde existe potencial para trazer investimentos, para trazer empresas, né? A própria iniciativa da House, por exemplo, eu fiz questão de instalar a House em Poços de Caldas para conseguir trazer junto com a Start novos recomeços, né? Que eu acho que essa é uma questão muito interessante de transformar pessoas e eu enxergo dessa forma. A gente fica aqui pensando, né, justamente nesse aspecto do empresário, dizer assim, me perdoe o termo aqui, mas é quase que um complexo de vira-lata, né? Minha empresa é pequena, não vou procurar uma empresa de fomento, né, empresarial, imagina, eu não sei nem como abordar esse assunto com o profissional. E não é assim, né? Não é assim de forma alguma, né? A nossa vontade é que realmente a gente consiga promover a mudança independente do tamanho da empresa. Mudança para o empresário quer dizer aumento de lucro? Também. Né? A gente fala muito também da mudança de mindset, né? Quando o empresário entra e começa a fazer um trabalho com a gente,
Primeiro a gente mostra todas as possibilidades e faz com que ele comece a enxergar coisas que ele não enxergava antes. Inclusive os erros? Inclusive os erros, inclusive novas possibilidades, possibilidade de crescimento. Não é porque nós estamos numa cidade um pouco menor do que os grandes centros, por exemplo, que aqui não tem oportunidade. Nós temos que aprender tudo que essas grandes empresas fazem, que as startups fazem e promover a mudança aqui em Poços de Caldas. Não existe empresa pequena demais. Existe, o que eu falo é a mentalidade, né? Você pode ter uma empresa pequena e uma mentalidade pequena de querer continuar pequeno. Ok, é uma possibilidade, não tem nada errado disso. Mas você pode ser uma empresa pequena com uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de tornar algo grande. Se você tem essa vontade, aí nós conseguimos te ajudar. E até a gente falou sobre formalidades, né, sobre essa questão do visual, toda a nossa empresa ela foi desenhada de uma forma que a gente conseguisse atender o pequeno e médio empresário, que é onde eu tenho a minha grande especialização, é dentro desse público, e falando na linguagem dele, porque nós conhecemos as dores deles, e conseguindo promover a mudança considerando o que ele tem em mãos, né? Justamente isso, né? Pegar o que a pessoa tem em mão e promover a mudança a partir disso. Pois não. Eu ia trazer, ele citou um exemplo bacana sobre o Nubank, mas um exemplo nada bacana como a Kodak, por exemplo. Como trabalhar hoje para que as empresas não cheguem no momento que chegou a empresa Kodak? A Kodak teve que se reinventar muito, né? Ela era líder disparada de mercado e aí ela teve uma queda muito grande e ela se reinventou e acabou indo para outro mercado. A questão o mundo gira muito rápido, então nós precisamos se reinventar o tempo inteiro. Então a empresa tem uma área focada em inovação. Mas minha empresa é pequena demais, não posso separar um departamento. Então você, como empresário, agente de mudança, tem que se atentar a isso e tem que buscar esse conhecimento, né? Então a questão o que está acontecendo? Quais são as tendências? E aí como que eu adapto essa tendência para o cenário onde eu estou inserido? Então, está acontecendo alguma coisa lá no Vale do Silício, mas isso não chega, vai chegar. Então, se atente ao que tem para você promover a mudança aqui primeiro. Com certeza isso será um diferencial e você vai ter novas oportunidades dentro do mercado. O Eric, você acaba tendo que ser, além da atividade que você desempenha, presumo que você tenha que ser um pouco psicólogo também. Não é porque todos nós temos, às vezes, um ego muito exacerbado, não é? As pessoas, de uma forma geral, têm uma dificuldade muito grande de assumir falhas, erros de conduta, de postura, e isso, empresarialmente falando, fica ainda maior. Mas na minha empresa cuido eu é que sei da minha empresa. Sim. Como é que você adentra nesse aspecto emocional, nesse campo emocional? Nós temos que ser um pouquinho psicólogo mesmo, né? O que é muito importante, né? Lidar com a empresa é lidar com o empresário. Então é impossível você promover uma mudança na empresa sem trabalhar o empresário também. Na empresa existem muitos conflitos, existem muitas vezes empresas familiares, que existe um grau de parentesco e tudo mais, mas se atentar e conseguir trabalhar essa questão do empresário, né, esse mapeamento de como que ele enxerga a empresa, como que ele está se sentindo naquele momento, isso é fundamental, né, e administrar esse conflito. Porque o que eu sempre falo, o empresário é o promotor da mudança dentro da empresa. Então, se ele não está preparado, se ele não enxerga, como ele vai fazer a equipe dele enxergar? Se o empresário não acorda segunda-feira, ele está motivado, ele está feliz com a empresa, está feliz com o que ele está construindo, como que ele vai motivar um trabalhador a conseguir, né, um colaborador a conseguir promover junto com ele e conseguir... Eric, para o empresário que está assistindo nesse momento, está passando dificuldades de repente com a sua empresa, quais seriam os presentes, as dicas imediatas que você poderia dar? Bacana. Então, para todos os empresários que estão pequenos, médios, micro empresários... E que acordaram hoje com a síndrome da segunda-feira. Ai, meu Deus, da segunda-feira. Pagamentos funcionários, exatamente, fundo de garantia, a síndrome INSS, da segunda-feira. Estou no negativo. Exatamente. Qual boleto que eu vou pagar, né? Essa é uma questão. Se você é empresário e chega domingo à noite, você não quer trabalhar... Está com medo da segunda-feira... Esse já é um indicador que você precisa promover a mudança o quanto antes, né? Então, o primeiro passo é a mudança interna. Então, você conseguir enxergar como que está a sua empresa e, a partir disso, você enxergar onde essa empresa, aonde ela vai chegar, quais que são as suas ambições com essa empresa. E aí, através disso, você tem que traçar um caminho que seja esse caminho de como você vai chegar lá, que é justamente o propósito da House, né? De traçar
o como junto com o empresário. A dica que eu dou de imediato, primeiro se capacite, né? Entenda, vá atrás de educação, vá atrás de conhecimento, isso é a base de tudo. Segundo ponto, lembrar sempre que você é o protagonista dentro do seu negócio, então tudo vai ter que partir de você a princípio, depois você vai compartilhando isso. Esteja rodeado de pessoas boas, né? Eu acho que esse é o pilar. Se você quer construir algo que realmente seja sólido, um negócio diferenciado, você precisa estar cercado de pessoas boas. Com o nosso próprio braço, a gente vai só até certo ponto. Então, escolher as pessoas certas e olhar ao seu redor para saber se as pessoas certas estão do seu lado é fundamental. Eu sei que isso compete muito à sua profissão, mas eu vou pedir o máximo da sua sinceridade agora. O pântano do mundo empresarial está acabando? Estamos saindo do pântano? Acredito que sim. Eu acredito que seja uma questão de escolha, né? Então, existe a possibilidade, mas vai depender de realmente nós fazermos essa mudança. E é possível? É possível, com certeza é possível. Até com uma celeridade bastante interessante. Com certeza, né? Uma questão que eu sempre coloco é que o empresário ele tem que acreditar no seu negócio, acreditar na sua ideia. Se você não acreditar no seu negócio, no seu produto, no seu serviço, é impossível que isso vá para frente. Então esse é o primeiro passo. E a partir disso, saber que você vai ter que mudar e que o caminho vai ser mais difícil, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena colocar em paralelo, quando a gente coloca os grandes empresários, né? A gente vê quem está realmente promovendo mudança no mundo, por exemplo, Elon Musk, fundador da Tesla, da SpaceX, que hoje já passou a NASA em tecnologia, em receita e tudo mais, fundador de inúmeros, foi fundador do PayPal também. Enfim, um cara muito brilhante. Ele falou que ele declarou agora que ele trabalha de 10 a 14 horas por dia. Então, assim, se ele, que cá entre nós, já está num patamar muito bacana... Ainda trabalha. Financeiramente, ele sente a necessidade de trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, quer dizer que para ele promover a mudança que ele precisa, ele sabe que ele precisa estar lá junto. Então, isso mostra como que é importante a figura do líder dentro da empresa. Eu acho que essa dica derradeira sua aí é fundamental, né? Não dá para a pessoa querer prosperar acordando meio-dia para gerir a sua própria empresa. Aí realmente fica difícil. Amanhã, Rua Pernambuco, 544. Falei certo? Perfeito. Sala 1. Sala número 1. Não é um convite, porque o Eric já explicou o motivo de não ser um convite, mas vai haver a transmissão da palestra online. Por onde que nós vamos assistir isso? Nós vamos assistir por 2 lugares, né? O primeiro é pelo nosso Facebook, @house7. Tá. Só acompanhar, o Hall é HOWZ. Z no final. E no nosso site, que vai ser inaugurado, né, que será um portal também que nós iremos trabalhar, que é www.house7.com. A partir de que hora isso? A partir das 19h30 a gente vai iniciar a transmissão e a partir das 20 horas a gente inicia realmente o evento. Vou cobrar a pontualidade da transmissão, porque eu vou assistir. Com certeza. Tá bom? Será um prazer. Eric, sucesso Muito na obrigado. tua empreita nova aí e que você, com o seu trabalho, consiga arrebanhar aí a felicidade alheia, a felicidade do empresário. Tá Com bom? certeza. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Um recado que eu acho bacana deixar para todos os empresários, né? Seja você micro, pequeno ou médio empresário, corra atrás, a mudança ela vai partir de você, então se capacite. Essa é uma questão fundamental da gente citar. E qualquer coisa estamos à disposição para assessorá-los da melhor forma possível, né? Hoje a gente tem um método, a gente já tem experiência com mais de 150 empresas, né? Então eu acho que é interessante para quem tiver interesse. Com certeza. É aquela história, né? A analogia chula que eu faço que você não pode querer se relacionar com uma pessoa achando que você não tem competência para conquistar o amor dessa pessoa. Não é verdade? Penso eu dessa maneira. Elvio, muitíssimo obrigado, uma boa semana, sempre um prazer ter um amigo aqui. Volta essa semana, né? Com certeza. Já estamos combinados. Uma semana, então, já na onda das palavras do Eric, uma semana de muita inovação, Exato. muito aprendizado e conhecimento.
e uma excelente semana a todos que acompanham o Jornal do Sul de Minas. E Muito sucesso, Érica, aí no Sucesso. empreendimento. E haverá de ser uma excelente semana a todos. Muitíssimo obrigado a você que acompanhou mais essa edição e o nosso desejo de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.